seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto eu quero estar. Mais perto eu quero estar, meu Deus, em ti. Atos capítulo 9, verso 30. Andando triste aqui na solidão, paz é descanso a mim, teus braços dão. Nas telas vou sonhar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, em ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, a ti, Senhor, e em Betel alcançará padrão de amor. Sempre hei de rogar, sempre hei de rogar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, meu Deus, em ti. E quando Cristo enfim me vier chamar É forte. nos céus com serafim, eu irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. Sempre hei de suplicar, sempre hei de suplicar, mais perto eu quero. A igreja e o coral mais perto. Mais perto eu quero estar, meu Deus, de ti. Somente a igreja mais perto
Mais uma vez, mais uma vez. Mais perto eu quero estar. Levante a sua Bíblia assim, olha. Mais uma vez, levante a Bíblia e cante. Mais perto eu quero estar, meu Deus, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, o versículo de número 30. Que diz assim, olha só, igreja. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Eu vou ler só isso. E depois eu vou mencionar alguns capítulos e versículos para vocês estarem conferindo e acompanhando em casa. Vou ler mais uma vez. Sabendo-o, porém os irmãos o acompanharam até Cesareia, que é caminho para Tarso, e o enviaram a Tarso. Digam amém. O apóstolo Paulo, ele se converte no capítulo de número 9. Ele se converte no capítulo de número 9, em Jerusalém. E no mesmo capítulo de número 9, ele volta para Tarso. O apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo do quê? Saulo do quê? Saulo de Tarso. É onde ele foi criado. É onde ele viveu a vida toda. Então preste atenção. Ele se converte no capítulo 9. E no mesmo capítulo que ele se converte lá em Jerusalém, ele está voltando para Tarso. Ele está voltando para um cenário antigo. Ele está voltando para um cenário antigo. Repita comigo assim: Paulo, agora convertido, está voltando para o cenário antigo. Ele é perseguido, ele é levado ao sinédrio. Isso são palavras dele, tá, gente? Lá no capítulo de número 20 a seguir. Depois os amados podem conferir lá, de Atos dos Apóstolos. Ele mesmo, lá naquele sinédrio, ele julgou muitas pessoas, ele prendeu muitas pessoas, ele maltratou muitos cristãos ali, neste mesmo cenário e sinédrio pela qual ele foi levado. Mas o que me chama a atenção é que no mesmo capítulo, repito, que ele se converte, ele volta para o cenário antigo, a sua cidade. O cenário é antigo. Mas agora, a história é nova. Grave isso que eu vou repetir algumas vezes isso. Repita comigo assim: o cenário é antigo, mas a história é nova. Paulo, quando volta para Tarso, ele não é mais aquele Saulo perseguidor da igreja.
E as pessoas estranham a forma com que Paulo agora está agindo, está falando, está tratando as pessoas. É diferente. Saulo agora está diferente. Saulo agora, ele está mudado. Saulo agora está transformado. Saulo agora está restaurado, até no nome. Não é mais Saulo, agora é Paulo. E as pessoas veem isto, estranham, porque o cenário é antigo, mas a história é nova. Repita comigo, vamos lá. O cenário é antigo, mas a história é nova. É o título desta palavra hoje. Pela última vez, diga comigo assim: o cenário é antigo, mas a história é nova. O apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Deus. Ele não queria. Mas não é o querer. É o querer de Deus. Ele teve um encontro com Deus. E este encontro que ele teve com Deus mudou a sua vida. Aquele encontro que ele teve com o Senhor, não converse agora, por gentileza. Não converse agora, por gentileza. Não converse agora, por favor. O apóstolo Paulo, ele teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Quando uma pessoa ela tem um encontro com Deus, a sua vida é transformada. O cenário pode ser antigo, mas a história, ela pode ser nova. Preste atenção no que o Espírito Santo ele entregou no meu coração. Quero compartilhar com os amados aqui hoje. Diga em nome de Jesus. Quando alguém tem um encontro com Deus, quando uma pessoa tem um encontro com o Senhor, a sua vida muda ou não muda? A sua vida é transformada ou não é? A sua vida é transformada pelo poder de Deus. O cenário pela qual ela está vivendo pode ser um cenário antigo. Mas isso não quer dizer que você pode levar ao cenário antigo uma história nova. Eu vou citar alguns exemplos aqui porque há um padrão na Bíblia. Há um padrão na Bíblia de cenários antigos e histórias novas. Todas as vezes que Jesus curava alguém, libertava alguém, transformava a vida de alguém, Jesus ele dizia assim: vai-te em paz para sua. Este vai-te em paz para sua casa nada mais é do que um cenário antigo. Fica ligado aí, crente. Todas as vezes que Jesus dizia, vá para a tua casa, a pessoa está voltando para um cenário antigo, mas a história dela é uma história nova. Calma que a gente chega lá, você vai entender. Quando Jesus, ele liberta aquela mulher pecadora, em João capítulo de número 8. Essa mulher está prestes a ser apedrejada. Jesus abaixa, você conhece a história, escreve aonde? Depois ele se levanta, resumindo aqui, não vou entrar por menores, e ele vai olhar para aquela mulher e vai dizer, onde estão os teus acusadores? Puderam lhe acusar? Ela vai dizer, não, Senhor.
E Jesus vai dizer: nem eu tampouco te condeno. Vai para onde? E não este negócio de vai para sua casa, pecadora. Ela está indo para o cenário antigo, mas a sua história é nova. O cenário é antigo, ela está indo para sua casa. Há quantos anos ela mora lá, eu não sei, mas o cenário é antigo, mas a história de vida dela agora é nova. Ela não volta mais àquela mulher que foi pega em flagrante em adultério, mas agora ela volta para o cenário antigo com uma história nova. Catuca o irmão, diga para ele: tu tá ligado aí, meu filho? Lucas capítulo 8 e o versículo de número 26 ao 39. O que nós vemos lá? Nós vemos Jesus descendo em Gadara. E vem até ele um jovem possesso de uma legião de... Jesus liberta o rapaz. Ele está liberto porque ele teve um encontro com quem? Com Jesus. No final das contas, Jesus está se retirando da cidade. E o jovem gadareno vai dizer: Jesus, me leva com o Senhor. Jesus leva. O que Jesus diz para aquele rapaz? Volta para a sua. Mas Senhor, eu quero ir com o Senhor. E Jesus vai dizer: volta para a tua casa e mostre aos teus quão grandes obras o Senhor tem feito na sua vida. Aquele jovem, ele está voltando para o cenário antigo, mas a história agora é nova. Imagine este rapaz voltando para o cenário antigo, aonde ele vivia acorrentado, aonde ele vivia preso. O cenário é antigo, a família é antiga, mas agora ele vai dizer: pai, mãe, a minha vida foi transformada. E eles vão dizer: como foi isso? Eu tive um encontro com ele. Então agora este jovem gadareno está voltando para o cenário antigo, mas agora a sua história é nova. A mulher do fluxo de sangue, em Lucas capítulo de número 8, verso de número 48. Esta mulher vai dizer consigo mesma: se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei. Ela chegou até Jesus, tocou em Jesus, teve um encontro com Jesus e ela foi curada. No final das contas, Jesus vai dizer para ela: vai-te em paz para a sua, porque você está livre deste mal. Esta mulher está voltando para o cenário antigo, mas está voltando com uma história nova. Esta mulher está voltando para o cenário antigo, mas com uma história nova. Tá ligado aí ou não? Calma que a gente chega lá. Lucas 15, verso de número 11 ao 32. O que nós temos lá? Um jovem que pede todo o seu direito de bens ao seu pai, vai embora de casa, vai parar dentro de um chiqueiro de porcos, e lá naquele chiqueiro de porcos ele vai ter um encontro com quem? Ele não teve encontro com Deus na casa do pai, mas teve um encontro com Deus no chiqueiro. E lá naquele chiqueiro de porcos ele vai dizer: pequei contra o céu e contra Deus e com o meu pai. Já não sou digno de ser chamado filho dele, mas eu voltarei. E ainda que ele me receba como um dos teus empregados, eu voltarei para a casa do meu pai. Ele volta para o cenário
Ele volta para o cenário, mas com uma história. O pai o recebe, dá um beijo no seu pescoço, manda ele tomar um banho, troca suas vestes, coloca um anel no dedo e vai dizer: este meu filho estava morto e reviveu. Alegremo-nos e festejemo-nos na presença do Senhor. O filho pródigo volta para o cenário antigo, mas ele volta com uma história nova. Tem alguém aí ou não? Vamos lá para o Velho Testamento. Eu disse que ia ser rápido. Êxodo 4 e o versículo de número 18 ao 19. O que nós temos lá? Moisés está cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. E depois de 40 anos, quantos anos? Depois de 40 anos, o Senhor vai olhar para ele e vai dizer assim: Moisés, volta ao Egito, porque você vai libertar aquele povo, porque eu ouvi o clamor deles. Senhor, não sou capaz. Eu já preguei aqui sobre isso, concernente às desculpas esfarrapada de Moisés, dizendo que não era capaz. Talvez pelo complexo de inferioridade, o fato dele ter matado um homem, enterrado na areia, e ele se achava indigno de ser usado por Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus ele perdoa, ele vai dizer: eu não me lembrarei mais dos teus pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Então agora Moisés, depois de 40 anos, dona Marta, ele volta para o cenário o quê? Mas com uma história. Lá, ele foi criado no palácio como um príncipe, mas agora o Senhor está enviando ele como um missionário. O Senhor está mandando ele para o cenário antigo com uma história nova na presença de Deus. Preste atenção. Calma que a gente está chegando já. Catuca de novo o irmão, diga para ele: está ligado na palavra, meu filho? Diga para ele assim: estava desligado no comecinho, né? Mas agora já está pegando, em nome de Jesus. Gênesis 31, verso 3. O que nós temos lá? O Senhor dizendo para Jacó: Jacó, depois de mais de 20 anos, quantos anos? Depois de mais de 20 anos, quando Jacó estava fugido da espada assassina do seu irmão Esaú, por causa daquele ocorrido, aquelas mentiras que houve lá na casa do seu pai, depois de 20 e poucos anos, o Senhor vai olhar para Jacó e vai dizer assim: volta para a casa do teu pai. E a palavra do Senhor vai dizer que Jacó está voltando agora com as suas esposas, seus filhos. Jacó agora é milionário. Jacó é milionário, ele enriqueceu, ele está próspero. Jacó, ele já teve um encontro com Deus no Val de Jabote. Ele já teve um encontro com Deus. A sua vida foi transformada, foi mudada, restaurada pelo poder do Espírito Santo. E agora Deus vai dizer para ele assim: seu Cícero, volta lá para a casa do teu pai. E ele obedece o que Deus falou para ele. Ele apanha tudo, ele é milionário agora. E ele está voltando para o cenário, mas com uma história nova. A questão é, daqui a pouco, uns 15, 20 minutos, os amados vão voltar para o cenário antigo. Você vai voltar, calma aí, não se alegra muito não. Não fica muito contentinho não, hein, não. Calma
Calma aí, crente. Passa a mão no ombro do irmão do lado e diga para ele assim: tenha calma aí, meu filho. Diga para ele assim: fica ligado que o melhor vem agora. Daqui a pouquinho, os senhores vão voltar para o cenário. A pergunta é: qual é a história nova que você está precisando no cenário antigo que você está vivendo? O casamento é antigo, mas a história é nova. A família é antiga, mas a história é nova. A empresa é antiga, mas a história é nova. O emprego é antigo, mas a história é nova. Há muitas pessoas que entram e saem de dentro da... Vou repetir, falei para você não ficar muito alegrinho não. Há muitas pessoas que entram e saem de dentro da... Mas entra e sai, volta para o cenário antigo, mas a história ainda é antiga. O casamento é o mesmo, a família é a mesma. Tem alguém comigo? O emprego, situação. Não tem história nova. Então qual é a proposta do Evangelho? Qual é o padrão que há na Bíblia? O padrão bíblico é você voltar para o cenário antigo, mas voltar com uma história nova. Há muitos casamentos antigos, mas a história não tem sido uma história nova. Famílias antigas, lares, empresas, cujo Senhor quer, Deus quer, que os senhores, todos nós aqui, saiamos desta igreja hoje, a fim de retornarmos para os cenários antigos, mas retornarmos para os cenários antigos da nossa vida com uma história nova. De maneira que as pessoas olham para ti, olham para o Senhor e para a Senhora e dizem: meu Deus, que história nova você está trazendo. A sua vida é nova, a história é nova. Você está no cenário antigo, mas a história é nova. E alguém me pergunta: mas como faço para voltar para o cenário antigo da minha vida com uma história nova? Duas coisas. Pergunte quais. Isso só depende de você e de um encontro real com Deus. Eu vou repetir. Isto só depende de você e de um encontro real com Deus. Você precisa querer e ter um encontro com Deus. Todas essas pessoas que voltaram para o cenário antigo é porque elas quiseram e tiveram um encontro com Deus. Voltaram para o cenário antigo, mas voltaram com uma história nova. Como é que está a tua história? Olhe para alguém do lado e diga para ele assim: como é que está a sua história? Diga para ele assim: daqui a pouquinho você vai voltar para o cenário antigo. Diga de novo para ele, vamos lá, diga para ele assim: daqui a pouco você vai voltar para o cenário antigo. E a história? E a história? Eu oro ao Senhor
Que você volte para casa hoje. Volte para essa semana, para o seu trabalho, para a sua empresa. Que você volte para o teu relacionamento, o teu casamento. O cenário é antigo. Mas eu oro ao Senhor para que os senhores voltem com uma história nova. Uma mudança de vida. Aquela mulher lá no poço de Jacó, o Senhor revela a vida dela e vai dizer: você já teve 5 e o que você tem não é teu. E ela vai dizer: vejo que tu és profeta. E Jesus vai dizer: se você beber da água que eu tenho para te dar, nunca mais você terá sede. E ela vai dizer: então, Senhor, me dá desta água. E a palavra do Senhor vai dizer que ela larga aquele cântaro de lado, volta para o cenário antigo, mas ela volta com uma história nova. Eu posso fazer uma pergunta, sim ou não? Quem é que está aqui hoje que está precisando de uma história nova? Levante a mão. Quem está precisando de uma história nova no cenário antigo? Não importa se o cenário é antigo. E o que tem que o cenário é antigo? E o que tem que o casamento é antigo, que a família é antiga, que o lugar aonde você mora é antigo, que o emprego é antigo, que o trabalho, a profissão é antigo? O que é que tem? O que importa é você voltar para o cenário antigo, mas com uma história nova, em nome de Jesus. Quem quer receber uma história nova, dá um grito de glória a Deus e aplauda Jesus bem forte nesta manhã, igreja. Fique de pé onde você está para mim, por gentileza. Repita comigo assim: eu quero, em nome de Jesus, voltar para o cenário antigo, mas com uma história nova. Está precisando ou não? Quem está precisando? O cenário é antigo, mas você está precisando de uma história nova. Faz assim, levante a mão. Mudança. Imagine todas essas pessoas que foram mencionadas aqui voltando para casa, Douglas. O gadareno voltando para o cenário antigo, mas a história nova. Pode preparando a ceia, obreiros. Imagine a mulher pecadora, Dona Ivanete, voltando para casa, mas com uma história nova. Imagine o filho pródigo voltando para o cenário antigo, mas com uma história nova. Imagine a mulher hemorrágica voltando para o cenário antigo, mas com uma história nova. Imagine todos esses homens, Moisés, depois de 40 anos, voltando para o Egito, o cenário antigo, mas a história nova. Imagine Jacó voltando para o cenário antigo, depois de quase 30 anos, o cenário é antigo, mas agora ele está voltando com uma história nova. O irmão não aguenta ver ele, não suporta ver ele. Ele achando que o irmão iria matá-lo. O irmão, quando vê ele, pergunta: quem são esses? Ele vai dizer: é a minha família, porque o Senhor me abençoou sobremaneira. Então Esaú viu que Jacó tinha uma história no cenário antigo. E a palavra do Senhor vai dizer que eles se beijaram no pescoço, se abraçaram, se perdoaram. Ele pôde ir para a casa do seu pai, o cenário antigo, abençoou a vida do pai, abençoou a vida do irmão. Perdão, porque a história é nova. Você está proibido de sair daqui dessa igreja hoje com história velha. Você vai sair dessa igreja com história nova, limpo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Diga assim: em nome de Jesus, eu vou retornar daqui a alguns instantes para alguns cenários antigos, mas com uma história nova, para a glória de Deus. O mundo, eles olham para nós como a Bíblia ambulante e vai ver
que realmente você tem uma história nova. Aquele marido que maltratava, que xingava, que traía, agora ele volta para o cenário antigo, mas com uma história nova. Aquele filho que usava droga, que bebia, que desobedecia aos pais, agora ele vai voltar para o cenário antigo, mas com uma história. Imagine a alegria deste pai. Este chefe de família, esta esposa, este jovem, este homem, esta mulher, que vivia uma vida desregrada, destruída, que entrava e saía da igreja, voltava para o cenário antigo, mas com a mesma história. Mas hoje vai ser diferente, porque você volta para o cenário antigo, mas com uma história nova. Amanhã o senhor e a senhora vai pisar naquela empresa. Eu estou profetizando, igreja. Você vai pisar naquela empresa amanhã pela manhã. Você vai pisar naquele trabalho, naquele comércio, e você vai declarar: meu Deus, eu volto para o cenário antigo, mas a história vai ser nova neste lugar. A história precisa ser nova para a honra e a glória do nome de Jesus. Os obreiros podem